Naquela noite de abril de 1852, quando a chuva vinha da serra em cordas grossas e a casa grande se encolhia sob o telhado, uma ordem atravessou os corredores e fez tremer as tábuas. A Sinhá foi obrigada. Foi assim que o destino de 3 vidas começou a se entrelaçar sob uma lamparina que tremia, como se soubesse do que estava para acontecer. Elisa ouviu as botas do coronel Firmino no assoalho antes mesmo de sentir sua presença. O som vinha cadenciado, pesado, como um relógio que anuncia sentença. Ela estava deitada num quarto que cheirava a naftalina e óleo de couro. Os cortinados, fechados por hábito e vergonha, rasgavam sombras pelas paredes. Havia semanas em que os olhos de Firmino a escrutinaram com desapontamento. A casa precisava de herdeiro, dizia ele, e a estirpe não poderia depender de meias verdades. A infertilidade, palavra que na casa grande pesava como um veredito, transformara Elisa numa peça de exposição, ao mesmo tempo objeto de compaixão privada e de cálculo público. Quando ele falou, a voz não foi ruidosa, foi um comando seco, preciso. Ordenou que trouxessem Bal. Ordenou que ela se entregasse. Ordenou que aquilo fosse feito como se fosse uma ação médica ou um procedimento de fazenda. Necessária, urgente, sem espaço para questionamento. A reação de Elisa foi um espasmo antigo. Primeiro a vontade de negar, de recusar com palavra, com olhar. Depois, a consciência afiada do que uma palavra recusada poderia causar. Havia as mucamas, havia as crianças pequenas na senzala, havia Joana, que sabia das noites longas e dos venenos do medo. Havia as filas de fornecedores que dependiam da boa vontade do coronel. Recusar significaria incêndio, chicote, venda. Era preciso pensar além do corpo naquele instante. Era preciso proteger. Ela não era uma criatura desprovida de resolução. Tinha vivido sabendo calcular, dissimular, sorrir com dentes que não eram seus. Resolveu, então, transformar a humilhação programada em estratégia. Se o coronel exigia fruto, que o fruto viesse, mas que viesse de modo que não destruísse o sangue daquela casa, nem os corpos na senzala. Ela buscou, nas pequenas reservas de sua dignidade, um modo de negociar com o impossível. Bal entrou no quarto, como quem traz consigo uma noite inteira de trabalho. A chuva grudava-lhe a roupa como um segundo couro. Era um homem imenso, uma figura que fazia os móveis parecerem frágeis. Não era apenas o tamanho que impunha, era a calma naquela massa de braços e ombros, a precisão dos passos, a maneira como suas mãos, calejadas de enxada e de pedra, sabiam a geografia do mundo. Havia nele algo que não se comprava com ordens. Uma presença que testemunhava despedidas, funerais, batizados informais de gente que nunca a casa chamara para celebrar. Quando a porta se fechou, Elisa teve medo de que a parede fosse sua única testemunha. Bal a olhou com olhos que guardavam memórias, de uma mulher que o chamara de meu marido, numa madrugada de sítio perdido, de um filho que rira dos buracos na terra, de uma senzala que era um rio de nomes. Ele não era uma sombra nem um brinquedo para fantasias alheias. Era homem com história. Houve um diálogo curto, contido, feito de olhares e de gestos. Palavras seriam perigosas. Sons poderiam alertar pessoas na casa. Bal inclinou a cabeça e Elisa entendeu uma coisa que o coronel jamais admitiria. Naquele quarto não havia só uma ordem, havia também vontade de proteger. Bal não veio para destruir. Veio porque ordens do Senhor também prendiam homens como ele em correntes maiores do que a senzala. Se Firmino podia mandar, Bal podia obedecer, mas obediência não anulava a humanidade. Elisa fez o que mulheres das casas grandes aprenderam a fazer quando o poder lhes fechou as portas. Negociou com o invisível. Sussurrou um plano, medido e breve. A encenação seria ruidosa, a cama que range, os gemidos que o coronel desejava ouvir como prova de masculinidade restaurada. Precisavam de ruído e de teatro para satisfazer a vaidade do patrão sem expor mais ninguém que não pudesse pagar por isso. Bal concordou com um aceno lento, cada músculo do enorme corpo enrolando-se como se apertasse dor antiga. O coronel, do outro lado da porta, acreditava no espetáculo que ordenara. A arrogância de seu poder era tamanha
que supunha poder moldar o íntimo alheio como barro. Entrou com o hálito de rum e pólvora, com o peito cheio de certezas, esperando a confirmação de sua autoridade. Queria herdeiro, certeza de sangue, prova de que o corpo de sua mulher obedecera à sua vontade. E aquela comprovação, para ele, bastaria apagar a dúvida que o corroía. No quarto, a cena transcorreu como um ritual improvisado. A cama gemeu no seu velho artifício. Alguns objetos foram deslocados para fazer som. Uma cortina colidiu com o batente no instante exato. A voz de Elisa, quando saiu, teve o timbre de quem simula, mas já sabia que poucas coisas na vida se simulam sem que algo verdadeiro acabe por se infiltrar. Bal foi metódico, cuidadoso. Seus dedos moviam-se com a delicadeza de quem conhece o corpo das coisas mais do que o corpo das pessoas. Nunca houve violência em seu trato. Havia sim o peso de uma obrigação aceita como modo de proteção. Foi ali, naquele espaço de contradições, que começou a acontecer uma coisa que perturba e salva. O encontro entre corpos forçados à intimidade e corações que, na ausência de escolhas, encontram uma forma de cuidado. O que era posé para o coronel transformou-se em vigilância mútua. Bal percebia a respiração presa de Elisa, a rigidez das mãos que prendiam os lençóis. Ela, por sua vez, notava a tentativa de preservar sua pele, o recuo quando via que algo poderia feri-la. E assim, pela sombra de um gesto ou pelo silêncio que se fez repouso, criou-se uma intimidade que não era consentimento pleno, mas tampouco era mera submissão. Depois houve o silêncio que sucede a qualquer ato que carregue o peso do proibido. A casa inteira parecia esperar. Lá fora, a chuva continuava seu trabalho de apagar rastros, de borrifar vergonha em telhas e no rosto das pessoas. O coronel, satisfeito com a representação, tomou o que julgou seu e saiu errado, mais convencido de sua virilidade do que nunca, mas incapaz de ler as pequenas fissuras que ali haviam se aberto. Bal ficou. Ficou nas sombras por instantes que a memória de Elisa tornaria longos. Não falou alto. Abanou a lamparina com a palma da mão para que a luz os deixasse menos expostos. A voz dele, quando veio, foi baixa como o chão. Tinha sons de terreiro, de trabalho com gado, de mar que alguém lembrara de infância. Disse apenas que ela devia ficar calma, que Joana e Benedita cuidariam do que fosse necessário. Havia naquela promessa a compreensão de que ele não poderia exigir nada. As correntes eram outras. Elisa percebeu então uma verdade tão antiga quanto cruel. Quando um corpo é invadido pelo poder, o modo de resistir muitas vezes passa por posturas pequenas e silenciosas. Ela escolheu naquela noite a encenação que protegeria outras vidas. Escolheu contar a mentira que pudesse poupar mãos e nomes. Escolheu, ainda que com dor, prestar-se a um teatro que, para o coronel, bastaria como prova. Essa escolha custaria depois. Sempre custa. Amanhã trouxe um adiantado de aço no ar. A chuva cessara como se também tivesse ouvido o que se passara e decidido que não era seu assunto. O corredor cheirava a café amargo, a cozinha, a rotina. A casa grande retomava os gestos, os cumprimentos mecânicos. No rosto do coronel havia uma calma satisfeita. Ele cruzou o pátio com passos largo e decidido, acenou para os capatazes e murmurou ordens que não tocavam o quarto trancado. Para ele, o problema estava resolvido. Dentro, Elisa lavou o rosto com água queimada pela chaleira. O espelho refletia uma mulher que tentava juntar as peças de uma noite que não lhe pertencia. Havia marcas que não se via, uma assombração entre as costelas, uma voz que agora habitava os recantos. Havia também, naquele peito, um enovelado de reconhecimento por quem havia poupado sofrimento e por quem, de algum modo, a tornara inteira de novo, ainda que manchada. Bal a deixara com uma palavra simples, uma espécie de promessa sem futuro, e com um gesto, um toque nas costas que dizia mais do que era permitido. Joana apareceu na soleira como um espectro habitual. Os olhos da velha sabiam mais do que diziam. Aproximou-se, tocou o braço de Elisa com aquele carinho áspero que as mulheres da senzala aprendiam a dar umas às outras, e falou com voz que não pedia permissão. Fez o que devia. A frase não era aprovação fácil, era reconhecimento de estratégia,
de cálculo feito no escuro. Benedita, que vivia mais perto das coisas do corpo e do nascimento, permaneceu oculta, medindo como se preparasse remédios e conselhos que ainda não eram necessários. A vida continuou, mas a linha que separava o antes do depois já fora rasgada. A casa grande saltou para fora da noite com a vaidade intacta. No entanto, duas figuras haviam mudado, silenciosas, além do alcance do patrão. Baal portava no peito um dobro de lembranças. A obediência que o preservava e a intuição de que aquela mulher, Elisa, não era um troféu, era um conjunto de histórias que mereciam cuidado. Elisa carregava em si a sensação de ter cruzado, involuntariamente, uma fronteira. Não faltaram olhares de satisfação e de compreensão superficial na mesa do almoço. O coronel, com a barriga cheia, fazia planos de saberes e futuras festas, alheio ao fato de que as verdades nasciam em outros lugares e cresciam como ervas daninhas. As escravas trocavam na senzala olhares que guardavam segredos. Havia quem soubesse que algo se passara e quem preferisse não saber, pois saber podia significar cobrança, talvez até a esperança de mudança, mas também risco. O que ninguém na casa grande percebeu naquele dia foi que no quarto trancado havia nascido uma aliança não declarada entre dois que tinham pouco a perder juntos. Não era amor como os livros da cidade o descreviam. Era outra coisa, uma atenção que se instalou como remédio, uma vigilância mútua que substituía a palavra impossível de pronunciar. Elisa aprendera a reconhecer a mão de Baal nos movimentos pequenos. Ele quebrava o feijão com cuidado, puxava a manta com jeito de quem sabia acomodar dor, colocava uma folha de erva sobre uma costela que latejava com a rotina. Baal, por sua vez, entrou numa cartografia nova. Conheceu o cheiro de ervas que Elisa preferia, o jeito que ela tinha de prender o cabelo, as horas em que o medo apertava o peito dela. Houve um momento, porém, em que Elisa percebeu a primeira ferida que aquela noite deixara, uma sensação de paternidade que pairava no ar, mesmo antes de um ventre se mostrar diferente. O corpo de Firmino, ao que parecia, havia recuperado parte de sua paz. O corpo de Elisa carregava agora um segredo que não pertencia mais ao quarto. As possibilidades se multiplicaram como sombras na parede. Algumas prometeram consolação, outras, ruína. E havia Baal. O que faria o homem que se chamava Baal quando soubesse que seu nome, sua carne, poderia gerar um filho para a casa grande? Já o imaginava. Venderiam-no para as minas, jogariam sua história em pedras, ou o usariam apenas como medida do poder do coronel, uma prova de que este controlava destinos. Baal, que conhecia o preço da vida humana nas mãos do mercado, calava-se sobre aquilo. Ele sabia que uma criança nascida daquela noite não seria apenas um filho, seria uma pedra de prova e também um ponto de ruptura. Cada pensamento que Elisa deixou correr pela casa era amargo e doce ao mesmo tempo. Não havia espaço para indulgência. A decisão que tomara naquela noite, de encenar, de proteger, seria cobrada. De quem? Do poder, sempre. Talvez do destino, eventualmente. Certamente da própria culpa e do afeto que, traiçoeiro, começava a nascer. No salão, ao entardecer, o coronel fez questão de receber alguns homens que vinham da cidade. Falou de negócios, de herança, de espécies de café com nomes que soavam importantes. A moça que servia vinho notou como ele se inclinava, com renovada graça para Elisa, como se a noite tivesse refeito um contrato entre eles. Ela, por sua vez, mantinha o rosto impenetrável, já acostumada a desempenhar papéis que não eram seus. A vida cotidiana continuava com suas rotinas, mas por baixo das tábuas do assoalho corria uma nova corrente, lenta, profunda e ainda sem nome. Quando a luz do dia definhou e a casa grande se encheu de sombras longas, Baal voltou à senzala. Não houve despedidas grandiosas. Houve um olhar que disse mais do que a boca poderia. Foi um encontro de quem partilha um segredo sob ameaça. A promessa muda de que, se algo acontecesse, fariam o que pudessem para preservar quem podiam. Baal deixou para trás, além da sombra do quarto, um cheiro de terra molhada e de tabaco velho, como se tivesse trazido consigo pedaços do chão para lembrar que não pertencia à casa.
No pátio, enquanto as luzes das candeeiras acendiam e as vozes se tornavam mais lentas, Joana observou o corredor e mascou uma palavra que Elisa não ouviu. A velha sabia que as histórias não morrem, apenas dormem esperando a hora de acordar. E havia naquela demora a expectativa. O tempo provaria se a encenação que salvou vidas naquela noite seria capaz de se sustentar contra a fome de poder. Por fim, quando as portas se fecharam e a casa se recolheu ao rumor da chuva que voltara a cair, Elisa deitou-se e olhou para o teto. A madeira sobre sua cabeça parecia um navio. Pensou no que acontecera, não como quem conta um fato, mas como quem lava uma mancha que não sai com água. Tem que ser esfregada, sacramentada de lembranças, até que se torne parte da pele. Havia em seu peito um nó que já não cabia à vergonha nem ao alívio. Era algo mais complexo, um fio que prendia sua história a Dibal e que a obrigava dali em diante a vigiar cada passo. E foi assim que a noite, que para muitos fora apenas uma prova do controle de Firmino, para outras pessoas tornou-se um começo. Começo de segredo, começo de uma resistência íntima, começo de uma dívida moral que teria de ser paga de alguma forma. Uma dívida que poderia, num futuro incerto, transformar pranto em libertação, erro em reparação. Mas aquilo, naquele instante, era apenas um fôlego longo entre duas respirações. Se esta história tocar em algo profundo dentro de você, fique até o fim. Há mais por vir. Nem todas as contas são saldadas em noites de chuva. Os dias que seguiram foram de aparente normalidade. A fazenda retomou o ritmo das colheitas, o coro das vozes à mesa, as visitas ocasionais de homens de negócios que vinham medir plantios e promessas. Mas a presença de Bal pairava como uma sombra bondosa. Ele continuou seu trabalho com o mesmo afinco, mas com uma novidade discreta. Olhava para Francisco, um menino que via na praça de terra, com um carinho que nunca antes vira, e Elisa notava aquilo com um misto de alívio e pavor. Ainda não havia nascido nenhuma criança, nem mesmo uma suspeita da casa inteira, além de 3 olhos, que no almoço às vezes fixavam-se no horizonte com curiosidade. O que acontecera na noite trancada estava dobrado em silêncio, e o silêncio, quando cresce, pode partir tudo ao meio. Na senzala, Joana e Benedita faziam seus círculos de cuidado. Conversavam baixinho sobre ervas de ventre, sobre linguagens de corpo que as mães de toda a gente conheciam. Benedita, com mãos de parteira, sabia que a vida tem seus ritmos e que algumas sementes demoram para mostrar sua volta. Joana, mais velha, lembrava dos gritos dos mesmos homens que agora andavam na casa grande por motivos de conta. Recordava de nomes perdidos e rostos que o coronel considerara meras estatísticas. Bal, naquela semana, teve um encontro com um capataz que não era tocado pelos mistérios do amor, apenas pela contabilidade da fazenda. Discutiram prazos, cadernetas e contas de minério. Nada demais para quem vivia submerso em cifrões que não pertenciam a ele. Mas à noite, o silêncio que Bal carregava tornava-se voz. Lembrava da mulher que perdera, do filho levado por doença, de uma vida que ocorrera em outro tempo, em outro estado. Havia nela um gosto de terra, um pão que faltava às vezes, e a lembrança de um nome que ninguém da casa grande nunca ouviria. É assim que as histórias por entre o cotidiano plantam raízes. O que começou como encenação ia ganhando camadas, de cuidado, de culpa, de possibilidade. Não era um conto lírico, nem uma redenção rápida. Era história feita de escolhas difíceis, de olhares que salvam e de gestos que ferem. E por isso mesmo, tão humana, ela continuava a crescer, lenta e implacável, até que um dia seria impossível calá-la por completo. Os meses que se seguiram desenharam-se como um tecido em que cada ponto carregava silêncio. Elisa sentia o corpo mudar em segredo, como se a própria casa a tivesse feito uma covil secreto. Havia manhãs em que a barriga parecia apenas um rumor, outras, um anúncio tão claro que quase se podia ouvir o coração novo batendo. Benedita vinha sempre cedo. Com o alforge de ervas olhava, tocava e fazia cara de quem lê notícia no rosto das mulheres.
Joana trazia histórias antigas de partos à luz de lamparina e dizia o que era preciso fazer para que a casa não perceba demais. Vestir panos largos, marcar passos errados, simular indisposição para que o cavalariço não a deixasse sozinha perto do coronel. Elisa aprendeu a andar com um cuidado que não havia conhecido antes. Cada gesto era calibrado para que ninguém notasse lindezas e renúncias, para que o provisório se prolongasse sem perguntas. Havia também um temor novo, um peso de responsabilidade. Aquele corpo guardava mais do que um filho. Guardava a chance de uma verdade que podia estourar como um vidro. Se algo sugerisse paternidade diversa, o preço seria alto. Vendiam-se vidas por qualquer ofensa. Expulsavam-se rostos que lembrassem ofensa. Dinamita-se alianças humanas por orgulho. Bal vinha poucas vezes, sempre em horas discretas, quando o dia cedia e sombras podiam abrigar vozes. A cada encontro, deixava um pedaço de si que não sabia se poderia resgatar. Trouxe, numa dessas noites, uma pequena figura talhada em madeira. Um boneco rústico, de formas simples, com as mãos unidas e o corpo curvado como uma jabuticabeira após a chuva. Entregou-o a Elisa num gesto que era mais cerimônia do que presente. Ela segurou o boneco até sentir que segurava a promessa de um nome, de um mapa, para quando os passos precisassem ser dados. Para o menino, disse Bal com voz baixa, para que saiba que há gente que planta e cuida. Elisa guardou a peça no fundo de um armário forrado com camisas do coronel. De noite, encostava o ouvido na madeira e ouvia o que imaginava serem passos de liberdade. O boneco tornou-se um talismã e um segredo. Sempre que a ansiedade crescia, ela passava os dedos nas marcas do cinzel e lembrava do cuidado com que Bal cruzara os dedos sobre a sua mão naquela noite. Quando a barriga começou a arredondar-se de modo inconfundível, a casa grande não deixou de notar para sempre. O brilho da lamparina parecia revelar coisas que as palavras tentavam ocultar. O coronel, no entanto, viveu um tempo engaiolado pela própria vaidade. Sua presença já não era de dúvida, e isso o deixou menos atento aos contornos humanos. As pessoas da casa, na maior parte, preferiam não falar. O silêncio repetido funciona às vezes como defesa e às vezes como cumplicidade. Até que um dia, uma falha minúscula, um riso mal contido entre criados, um olhar demorado de um capataz, tornou-se um mapa que alguém seguiu. Firmino passou a notar que o rosto do menino que ia nascer poderia carregar marcas que seriam permissão para a sua ira ou para a sua vingança. Observava Elisa com um olhar mais cortante. Não pediu explicação, ordenou. A suspeita foi para ele como um carvão aceso. Não perguntou de onde vinha o fogo, mas sabia queimar. Quando Francisco nasceu, uma manhã de céu sem chuva, o som do choro percorreu a casa como um sinal ruidoso demais. Elisa segurou-o perto do peito, sentiu a vida armar novamente o corpo. O bebê tinha traços fortes. A pele trazia matizes que não passavam despercebidos. Os olhos herdavam uma expressão serena, que lembrava a paz das coisas simples. Joana segurou a criança como quem segura um segredo precioso. Benedita suspirou, lavou as mãos com água morna, beijou a testa do menino e murmurou palavras de bênção. Firmino foi chamado como quem avisa um senhor de uma festa. Veio com o rosto cinzento pela ansiedade, as mãos tremendo na bainha do sobretudo. Olhou o bebê, fitou o rosto, até que a própria satisfação se tornou dúvida. Havia algo nas feições que negava suas expectativas de paternidade absoluta. Havia nos olhos do recém-nascido uma resistência muda, um elo que apontava para outra origem. A palavra não foi dita em voz alta, mas o raciocínio foi feito. Se aquele filho provava um outro homem, o preço seria dado. A ira de Firmino não se transformou em fala afetada. Tornou-se cálculo. Chamou o feirante, o dono de botequim, o vendedor que cuidava das frestas do mercado de escravos nas cidades próximas. Não havia também na cabeça do coronel a humanidade de quem sacrifica. Havia o interesse em reafirmar domínio. A solução que encontrou foi a mais brutal e previsível. Bal deveria desaparecer, deslocado para onde o corpo não teria voz. Venderia-o para as minas, onde o chão engole homens,
e a notícia de sua morte pode ser chamada de obra da terra. A ordem foi dada com a mesma frieza com que se pedira que Bal entrasse naquela noite. Não houve lugar para perguntas. O capataz foi incumbido de cumprir. Ao saber, Bal não se desesperou do modo que alguns imaginariam. Havia no rosto dele um acúmulo de vidas que ensinou a suportar dores. Sabia que o mercado dos homens tem olhos largos e que a história de um corpo pode ser vendida ao preço da sujeição. Preparou-se então, sem grandes gestos, como quem arruma um corte que sempre esteve ali. A despedida aconteceu antes da luz do sol vencer a madrugada. Elisa, que havia passado noites em claro, observou Bal com uma dor que secava-lhe a garganta. Eles trocaram poucas palavras, cada sílaba contida em algo que ia além da linguagem. Ela trouxe o boneco de madeira e o colocou nas mãos dele por um instante. Bal prendeu-o como quem guarda um mapa e pousou a palma com força sobre a cabeça do menino que dormia no berço improvisado. «Cuida dele», disse Elisa sem permissão para sentir. «Eu sempre cuido», respondeu Bal. Não havia promessa exagerada. Havia a verdade de quem sabia cuidar. Ao atravessar o pátio, Bal olhou para trás uma última vez e viu a janela do quarto onde a lamparina ainda respirava. A chuva parecia outra, e por um segundo a terra segurou sua respiração. A venda foi rápida, feita como se cortassem um tecido para a pressa de outras contas. O capataz levou-o ao caminho das carroças. O dono do engenho fez cifrões e carimbos. Bal entrou numa trajetória de ferro ou barro que o levaria para longe. No caminho até as minas, a paisagem mudou, e com ela as vozes que Bal trazia na memória. Encontrou homens de outras fazendas, de outros sotaques, com olhos que narravam histórias duras. Aprendeu a ouvir o som das correntes e a medir as conversas por entre os fragmentos de sono. Foi para lá por meses. Sobreviveu às chuvas de verão e às noites em que a fome se tornava lema. Mas na dureza também fez o que sempre fizera. Encontrou maneiras de preservar a dignidade. Cantava baixinho canções que lembravam sua mulher, contava histórias para aliviar o trabalho, talhava pedaços de madeira quando encontrava descanso. Em uma dessas pausas, fez uma pequena figura, uma outra jabuticabeira de mãos unidas como homem curvado. A entregou a uma mulher que se tornou sua companheira na dureza. Dali nasceu Benedito, cujo nome seria Memória. Na fazenda, o tempo passou com o ritmo dos anos que mudam as tonalidades de tudo. Francisco cresceu entre afagos furtivos e lições silenciosas. À mesa, Firmino o tratava como herdeiro legítimo. Na senzala, Joana e Benedita cantarolavam canções que lavavam o menino de arrogâncias. Elisa ensinou a Francisco o que podia ensinar, sem denunciar segredos. A palavra respeito, tendo o tom de quem conhece o que essa palavra significa quando negada. Instruções discretas sobre como tratar o gado e as ferramentas. A bondade com os mais frágeis. Aos poucos ele aprendeu a reconhecer olhares de dor e a saber que alguns gestos exigem coragem. Houve episódios em que a crueldade do mundo se mostrou para o menino como lição. Viu um homem ser chicoteado por atrasar a colheita, viu um jovem levado para longe por dívidas inventadas. Guardou aquilo dentro como quem reúne pedras para pavimentar um dia de decisão. Quando adolescente, observou o jardim da casa grande e viu que certos cantos tinham ervas que Joana ensinava a plantar para remédio. Um dia, ao achar no sótão do armário uma marca de um corte profundo na madeira, perguntou a Elisa sobre o boneco de madeira. Ela esperou o momento certo e o chamou para sentar ao pé do jabuticabeira. As folhas farfalharam como se a árvore tivesse vontade de contar segredos. «Francisco», começou ela, com voz que já não cabia em armas de dissimulação. «Há coisas que você precisa saber antes de assumir o que é seu por direito». Contou-lhe então a história tal como fora, da ordem do coronel, da encenação, do cuidado que emergira entre dois que não tinham poder para decidir. Falou do parto, do rosto do menino que trazia outra cor de vida, do cuidado de Bal e da loteria da venda para as minas. Não inventou elegância para o fato, não tentou fazer heroísmo onde havia dor. No lugar disso, ofereceu a verdade. O rosto de Francisco foi ficando vermelho no começo, como se o sangue tentasse encontrar as palavras.
Houve na reação do jovem uma mistura de traço físico e moral, raiva, vergonha e uma pergunta que queimava mais que as outras. Por que sua mãe havia escondido? Elisa respondeu com a mesma firmeza que a vida lhe trouxera. Para que você vivesse, disse, para que não te tomassem também. Algumas vezes, filho, proteger é guardar a verdade até que a casa esteja mais firme. Isso não significa que se negue o que é justo, significa que se faz o que é preciso. Francisco ouviu e a raiva não o consumiu em simples veneno. Entrou nele a ideia de que havia modos de pagar dívida sem duplicar violência. Cresceu com a determinação de que quando fosse seu o tempo, nada daquele horror se repetiria. O amor que nascerá dele por justiça seria prático. Leis, alforrias, ensino. Não foi apenas emoção, foi projeto. Firmino envelheceu como fazem os homens que se acostumaram à própria narrativa. Sua saúde foi murchando, sua paciência afrouxou e sua percepção, por vezes, falhava. Tornou-se mais zeloso com a aparência, mas também mais violento quando provocava qualquer interrupção de seu comando. Teve episódios de delírio, de xingamentos ao vento e de terrores que deixavam a família em silêncio. Viu o filho crescer com uma sombra que ele não nomeava. E em suas noites de insônia, dizia palavras que soavam como sentença a quem escutava. Não houve arrepios, apenas a consciência de que sua casa precisava de sucessor e de que qualquer prova contra sua masculinidade seria punida. Um dia, Firmino teve uma queda brusca de saúde. A morte, lenta em sua expectativa, chegou em forma de febre e de uma noite em que a janela anunciou um céu sem lua. Antes de expirar, chamou Francisco ao lado da cama e, no delírio, ordenou que nada daquilo, qualquer alteração de honra, fosse tolerado. Francisco o ouviu. Havia em si a possibilidade de cumprir as ordens do pai e manter o silêncio ou de escolher um outro caminho. Escolheu o caminho que ouvira na pele e nos olhos de sua mãe. Não para apagar o passado, mas para consertar o futuro. Quando herdou a propriedade, Francisco, já homem de convicções firmes, tomou decisões que pareciam pequenas para alguns e revolucionárias para outros. A primeira coisa que fez foi convocar todos os que viviam naquela terra. Havia expectativa e temor. Havia também aqueles que temiam que a benevolência fosse mera lente. Francisco, no entanto, foi pragmático. Declarou a liberdade daquelas pessoas, firmou papéis, distribuiu pequenas porções de terra e organizou um plano de trabalho comunitário para que ninguém ficasse à deriva. Não foi luxo, foi administração sensível à dignidade. Fundou uma escola improvisada sob corredores de um celeiro. Convidou mulheres de saber como Joana e Benedita para ensinar não apenas leitura, mas também ofícios que garantissem autonomia. A reação da vizinhança e dos homens de negócios foi de assombro. Alguns zombaram, outros temeram que a mudança inspirasse demandas em terras adjacentes. Francisco suportou, com a firmeza do que aprendera na infância. Sabia que libertar era também assumir responsabilidades, registrar papéis, negociar dívidas, abrir mercados para a produção que agora precisava vender se não quisesse voltar a acordos que gerassem sujeição. Fez convênios com comerciantes urbanos que aceitavam comprar direto das colheitas. Criou um fundo para reparar dívidas e destinou parte das terras para pequenos agricultores. Trouxe médicos e parturientes. Transformou a fazenda em espaço plural. Enquanto isso, entre as trilhas dunas dos minérios, a história de Bal tomou outras formas. A dureza não consumiu toda a sua força. Fez da resistência uma rotina. Organizava redes de apoio, cuidava dos feridos, talhava as pequenas figuras que guardavam histórias. As semanas levavam-no à companhia de homens e mulheres que, como ele, encontravam na solidariedade um modo de resistir. Teve filhos. Benedito cresceu ouvindo canções de uma pátria que não era a mesma da casa grande, mas que tinha o mesmo gosto de terra. Bal contou ao filho sobre uma mulher que amara, não com romantismo inocente, mas com a triste ternura de quem tinha registrado rostos com as mãos. Contou-lhe do menino que ficou, do boneco que guardara. Décadas passaram. O mundo mudou por coisas lentas, a economia oscilou, leis mudaram em capitais distantes, revoltas aconteceram em lugares outros.
Bal envelheceu com a sabedoria que o trabalho enjuto dá. Não voltou para Santa Eulália, ou melhor, a volta foi de um modo que a casa não soube ler. Mandou Benedito, anos depois, com uma pequena estatueta para que ela conhecesse que existira ali alguém que lembrava. Benedito, cujo rosto trazia mistura de sol e de trabalho, chegou ao portão da fazenda já em outro tempo, quando Francisco transformara a propriedade. Veio com a estatueta, com documentos que narravam uma vida, com um caderno de cantos que Bal escrevera nos intervalos de serviço. O encontro entre Francisco e Benedito foi contido, mas carregado de necessidades. Havia entre eles uma vontade mútua de não reduzir aquilo à cerimônia de perdão. Benedito não veio pedir compaixão pessoal, veio oferecer memória. Na mala havia também cartas amareladas, palavras cheias de marcas, para quem guardou a vida do menino, e assinaturas de homens que trabalharam ao lado de Bal e que testificavam pequenos atos de humanidade. Entregou a Francisco a estatueta, um objeto que mais parecia um ponto de convergência entre mundos. Francisco a segurou com mãos que já não tremiam como quando menino. Lembrou da história contada por sua mãe e sentiu a presença do homem que fora arrancado. Perguntou por Bal e ouviu que vivera, que tinha sofrido, que não voltara, mas que havia plantado vida por onde passou. Benedito contou que Bal falecera anos depois, com as mãos cheias de cavacos de madeira e palavras que repetiam o nome de Elisa como quem repete uma prece. Não foram lágrimas fáceis, foram lágrimas de reconhecimento. A decisão de Francisco foi simbólica e política ao mesmo tempo. Erigir um espaço de memória na antiga sala de refeições da Casa Grande. Não seria um monumento para lavar culpas, seria um local de educação. Abriu-se um museu com placas que contavam histórias das pessoas que trabalharam ali, escravizados e livres, com objetos recolhidos, inclusive a estatueta de Bal, e com documentos que não foram mais silenciados. Havia também um jardim em que foi plantada uma jabuticabeira, como a que ficara no pátio, e um banco onde pessoas podiam ler e conversar. Convidou Benedito a permanecer um tempo como contador das memórias, pagou-lhe para que ensinasse a arte da talha. Era reparação em atos, não apenas palavras. A transformação da fazenda não foi um milagre que apagou o passado. Permaneceram as marcas. A casa com suas tábuas, a alma de quem vivera sob chicote e humilhação. Mas havia uma diferença sensível. A memória tornou-se pública. Francisco instituiu festas de colheita em que os trabalhos eram divididos, não impostos. Criou um conselho formado por antigos trabalhadores e, com o tempo, converteu parte da antiga senzala em dormitórios dignos e em salas de curso. O gesto maior foi talvez o reconhecimento formal. Nas paredes do museu, um painel com os nomes dos que lá viveram, uma lápide simbólica que fazia justiça à identidade. Houve resistência local, reclamações por parte de proprietários que invejavam um projeto sem mão de ferro. Mas o processo seguiu com a lentidão das coisas que não cedem a pressões fáceis. Pessoas que antes temiam a palavra começaram a falar. Netos de antigos trabalhadores frequentavam a pequena escola que Francisco ajudara a manter. Joana e Benedita viveram para ver o que criaram florescer. Joana, com seus cabelos em mechas brancas, sentava-se ao sol e contava histórias. Benedita ensinava parto e fazia remédios. Elisa viveu o suficiente para ver Francisco homens, para ver as transformações que sua decisão naquela noite chuvosa havia gerado de modos que ela não poderia ter previsto. A estatueta de Bal ganhou lugar de honra no museu. Havia nela marcas do cinzel que pareciam arrulhar a história. Benedito mostrou a Francisco o arquivo que seu pai deixara. Um caderno com listas de nomes, pequenas notas sobre quem ajudara na viagem, um poema simples em que Bal descrevia o ato de talhar a madeira como quem conserva um pedaço de terra. Francisco leu ali as ordens escritas com sangue de memória e prometeu ao homem que nunca mais daquele espaço seria apagada a marca daquele que fora considerado um objeto. Nos encontros que seguiram, descendentes trocavam memórias. Vieram pessoas da cidade. Historiadores batejaram a coleção com termos eruditos, mas o que ali se contava continuava a ser contado com as vozes dos que viveram. A Casa Grande mudou de nome,
deixou de ser apenas um símbolo de propriedade e tornou-se Santa Eulália. O mesmo batismo com que fora fundada, agora depositado de sentido. Havia placas, relatos, fotos, bonecos de madeira que crianças traziam para visitar. A jabuticabeira crescia mais robusta. Seu fruto alimentava as mãos que antes trabalhavam no silêncio. A morte de Elisa foi tranquila como um anoitecer sereno. Deitada no mesmo quarto onde a lamparina antes tremera, respirou com paz. Antes de partir, chamou Francisco e Benedito ao lado da cama. Entregou a Francisco um pedaço de madeira talhada, pequeno, com marcas de unhas antigas. Era uma parte do primeiro boneco, talvez, guardada como lembrança. Não disse muitas palavras. Sorriu com a firmeza de quem sente a dívida sendo paga. E ao ver Benedito, agradeceu com o olhar. Não havia lá perdão teatral. Havia reconhecimento. Benedito assegurou as mãos como quem segura um relicário. Anos depois, as gerações continuaram. Francisco envelheceu com a serenidade de quem manteve um compromisso. Benedito, já homem com cabelos salpicados, viera algumas vezes com netos que ouviam acerca de Baal e da passagem das palavras. O museu cresceu com doações. A comunidade cuidava dele como um órgão vivo. Escolas de cidades distantes enviavam turmas para aprender a história, não como lição de medo, mas como possibilidade de reparação. A memória assumiu também o papel de modo de cuidado. Quando alguém perguntava a Francisco qual fora a maior vitória, ele respondia com a simplicidade de quem conhece o valor das pequenas reformas. Que os nomes sejam lembrados, dizia. Que as pessoas que aqui viveram possam ter voz. Que o amor, mesmo nascido de dor, sirva para construir algo que evite mais dor. A frase parecia pequena, e era. E nessa pequenez encontrava a sua força. Houve ainda aqueles que acusaram Francisco de romantizar o passado. Mas ele respondia mostrando o museu. Documentos, ferramentas, cartas, o boneco de Baal, as fotos de pessoas que ali viveram. Não havia de seu governo espetáculo triunfal. Havia reconhecimento e trabalho. Ele defendia que a reparação não é limpeza de consciência, mas compromisso com a vida alheia. No fim, a história da noite que Elisa jamais esqueceria tornou-se também a história de como a memória pode reescrever o mundo. A violência do coronel foi exposta sem embelezamento. O cuidado de Baal mostrou que a humanidade pode existir sob correntes. A coragem de Elisa mostrou que há escolhas que salvam outros mesmo quando pagas com dor. Francisco provou que herdar significa também responder. Benedito trouxe a ligação entre as raízes arrancadas e as sementes replantadas. Quando um dia, cigarras no verão anunciaram a estação e crianças correram pelo pátio com os olhos vivos, alguém apontou a uma nova placa no jardim, junto à jabuticabeira. Em memória de todos os que viveram e resistiram aqui. As palavras foram lidas em voz alta e depois em silêncio, como se cada sílaba fosse bênção. A estatueta de Baal permanece na sala principal, com as mãos unidas e o corpo curvado, não como símbolo de submissão, mas como prova de que houve sempre quem talhasse memórias como quem planta árvores. Visitantes seguram a peça como quem sustenta uma história. Alguns choram, outros saem com o desejo ardente de contar o que ouviram. E Elisa? Seu nome, que em vida havia sido muitas vezes sussurrado, passou a ser dito em voz firme por aqueles que frequentavam o museu. As gretas na madeira do berço, as marcas no chão do quarto, as cartas guardadas, tudo virou matéria de memória. Não para transformar sofrimento em espetáculo, mas para ensinar que escolhas humanas podem, às vezes, converter dor em semente. No fim, o que restou daquilo tudo não foi uma vingança, nem sequer uma redenção fácil. Foi a persistência de um cuidado que atravessou gerações. Foi a coragem de aceitar que o passado não se apaga, mas se honra quando se devolvem nomes, quando se abrem portas, quando se plantam jabuticabeiras e se erguem salas onde histórias são ouvidas. O gesto de Francisco, herdado de uma mãe que sabia calcular o mundo para proteger, tornou-se um exemplo pequeno e poderoso de como se pode reconstruir. Se esta história mexeu com algo em você, pense naquilo que pode ser feito para preservar memórias. Visite um museu local, conte histórias que foram silenciadas
e compartilhe o nome dos que merecem ser lembrados. E, se passar por Santa Eulália algum dia, sente-se à sombra da jabuticabeira, olhe para a estatueta de madeira e saiba que, por trás de uma noite de dor, houve gente que escolheu cuidar.